Existe um capítulo em Irmãos Karamazov que é tão grandioso que merece ser entendido de forma independente. Se você já ouviu falar nessa obra aqui, monumental do Dostoiévski, sabe que ela é um verdadeiro tratado sobre o que significa ser humano e que questões como fé, razão e liberdade, que são temas importantes, estão no centro desse enredo. Então resolvi gravar esse vídeo justamente para jogar luz em um capítulo que planta a semente de uma discussão sobre fé e razão e sintetiza conflitos centrais do romance, que é o capítulo do Grande Inquisidor. Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, primeiro, sobre Irmãos Karamazov. Para quem ainda não conhece, vamos relembrar algumas coisas dessa história. Esse é o último romance escrito pelo Dostoiévski. Ele foi escrito entre 1879 e 1880. E ele é considerado o ápice de uma carreira literária marcada por uma profunda investigação da alma humana. E bem na verdade, o que tem aqui é uma síntese de tudo que o Dostoiévski explorou em suas obras anteriores. Porque em Crime e Castigo, ele nos dá uma visão sobre culpa e possibilidade de redenção. No Idiota, ele explora a bondade e a pureza num mundo que definitivamente não está preparado para isso. E nos Demônios, ele questiona os limites da ideologia e ele traz a questão do niilismo. Mas em Irmãos Karamazov, todos esses temas se encontram e se ampliam, especificamente essa questão espiritual, que toma o centro do palco do romance. É aqui que essas questões vão convergir e ganhar ainda mais profundidade, porque a gente tem o parricídio, um personagem que foi expulso do mosteiro e está aprendendo a lidar com o mundo, e o niilismo de um intelectual que profere a ideia de que Deus não existe, e se Deus não existe, tudo é permitido. A trama central aqui gira em torno de uma família composta por Fyodor Pavlovich, que é o pai, e os 3 filhos legítimos, Dmitri, Ivan e Alexei, ou Alyosha. E tem ainda o Smerdyakov, que é o criado da casa e o filho ilegítimo do Fyodor Pavlovich. O pai, então, ele é um homem corrupto, egoísta, devasso, boêmio, e o comportamento dele, que é um tanto quanto irresponsável, provoca uma certa tensão ali entre os filhos. O Dmitri é o filho mais velho, ele é impulsivo e ele é movido pelas paixões, até meio parecido com o pai. O Ivan é o intelectual, que é um nihilista, cético, esse que questiona a existência de Deus e o sentido da vida. E o Alexei, ou Alyosha, que é o mais jovem, que é o bondoso, espiritual e busca viver de acordo com os preceitos cristãos. E é o centro aqui, espiritual da obra, mais conhecido também como meu personagem favorito. Pois bem, essa relação tumultuada do pai com os filhos culmina no assassinato dele. E é um evento que serve como pano de fundo para discussões sobre moralidade, liberdade e fé. E, a propósito, essa obra aqui é uma obra muito bem acabada, porque além de cada personagem representar um mundo inteiro, os 3 irmãos refletem diferentes facetas da alma humana e a gente acaba se reconhecendo um pouco em cada um deles, que eles têm essa característica de serem universais. É aqui que Dostoiévski vai amplificar cada um dos seus personagens, que ele escreveu até então nos seus romances. Aqui eles assumem esse caráter universal, Então tem essa característica e também é uma trama que mescla elementos de um drama investigativo, porque tem esse assassinato e o julgamento depois, e tem uma descrição de tempo e espaço muito bem construída e detalhada, e ao mesmo tempo discussões filosóficas de altíssimo nível, Como quando debatem sobre Deus e moralidade, e tudo isso sem sacrificar o ritmo da narrativa. Então não é exagero a gente falar que é sim um dos maiores romances escritos de todos os tempos. Ainda nesse raciocínio, a gente precisa lembrar que o Dostoiévski também não era apenas um escritor de grandes romances. Ele era um homem profundamente religioso, e a marca do cristianismo que ele acreditava é notadamente percebida nas suas obras, em especial em Irmãos Karamazov. E só fazendo um pequeno parêntese aqui da biografia do Dostoiévski, que é curioso a gente lembrar. Em 1849, ele foi acusado de conspiração contra o regime czarista, porque ele pertencia a um grupo chamado Círculo de Petrachevsky, que discutia ideias revolucionárias. Então ele foi condenado à morte, mas ali no último minuto ele recebeu a sentença de que na verdade ele teria que cumprir pena de trabalho forçado na Sibéria. E aí, o que é interessante a gente falar? Lá, o Dostoiévski podia levar apenas um livro, que era a Bíblia, era o único livro permitido. Então, por óbvio, essa convivência com o sofrimento humano real, porque a vida dele nunca foi fácil, e a leitura constante do Evangelho marcaram profundamente a sua visão de mundo, Inclusive, hoje, se você for lá na casa dele, lá em São Petersburgo, que é uma das casas que ele viveu e que hoje é um museu, tá lá a Bíblia exposta dele, Entre outras coisas do autor. Então é interessante a gente falar sobre isso também. E aí, com esse pano de fundo, fica mais claro por que Irmãos Karamazov é uma obra tão monumental.
fundamental, porque não é só um romance que aborda questões humanas, né? Ele vai além, ele trata de questões espirituais, questões filosóficas. E eu sinto que essa narrativa é tipo um campo de batalha, onde a fé e a razão vão se enfrentar e a liberdade do homem, ao mesmo tempo que ela é lembrada e celebrada, ela também é questionada. Porque o Dostoiévski coloca a fé cristã no coração da narrativa e a partir disso faz perguntas dificílimas de serem respondidas. Por exemplo, como que um Deus bondoso pode permitir tanto sofrimento no mundo? Essa é uma das questões que vão ser exploradas ao longo do livro, mas na minha opinião ela encontra o seu ponto culminante no capítulo do Grande Inquisidor. Esse é um capítulo onde vai acontecer um diálogo entre o Ivan e o Alyosha, que já é por si só, né, um dos momentos mais marcantes do livro, talvez o mais marcante. E aí é o seguinte, o Ivan, o racionalista, ele expõe a sua visão através de um poema fictício que ele alega que ele está escrevendo. E o que é esse poema? É uma história que se passa na Espanha da Inquisição durante o século XVI, onde o Cristo, Jesus Cristo, retorna para a Terra, mas não para realizar o juízo final. Ele volta silenciosamente como um consolador, realizando milagres e se relacionando com o povo. E ao testemunhar os milagres de Cristo, o grande inquisidor, que é um homem velho e endurecido pelo poder, não vê ele como um grande salvador, e sim como uma ameaça. Para ele, a presença de Cristo perturba a ordem que foi tão cuidadosamente construída pela igreja. Então ele manda prender Cristo e à noite confronta ele num monólogo que vai ser o cerne aí desse capítulo do Grande Inquisidor, que é essencialmente o seguinte: existe um monólogo do Inquisidor no qual ele vai confrontar Cristo com uma crítica contundente. Ele basicamente acusa Cristo de ter dado à humanidade um presente que ela não consegue carregar, que é o livre-arbítrio. Então, esse discurso ele pode ser dividido em 3 acusações principais. A primeira tentação, que é a do pão, a segunda, que é a do milagre, e a terceira, que é o do poder. Sobre a primeira acusação, o Inquisidor relembra a primeira tentação que Cristo recebeu no deserto, quando Satanás incita ele a transformar pedras em pão para saciar a fome. E Jesus recusa, dizendo que nem só de pão viverá o homem. O Inquisidor critica essa escolha, afirmando que a humanidade prefere pão à liberdade. E ele diz que as pessoas abrirão mão dos seus valores e da sua liberdade em troca de uma segurança material. Então essa é a primeira acusação. A segunda tentação é a do milagre. Satanás desafia Cristo a se lançar do alto de um templo na confiança de que os anjos o salvariam. Cristo, por sua vez, rejeita isso porque não deseja convencer a humanidade com demonstrações de poder divino. Mas o Inquisidor argumenta que as pessoas precisam de milagres para acreditar. Então essa é a segunda acusação. E por fim, a tentação do poder. Aqui Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. E Cristo novamente recusa, afirmando que o seu reino não é deste mundo. E isso para o Inquisidor é um erro catastrófico, porque ele argumenta que o homem anseia por líderes fortes que possam decidir por ele. Ele diz que a unidade e a paz só podem ser alcançadas por meio de uma autoridade absoluta. Até ele fala assim, as pessoas preferem entregar sua consciência a líderes poderosos do que carregar o peso das suas próprias decisões. Vejam só a potência disso aqui. É realmente muito forte, né? O monólogo do Inquisidor é uma crítica ao ideal de liberdade e a natureza humana, porque ele sustenta, com base em todos esses argumentos que eu acabei de dizer, que a liberdade de escolha é um fardo insuportável para a maioria das pessoas e que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada pela submissão a uma autoridade superior. Então ele argumenta que a igreja corrigiu o erro de Cristo ao tomar o controle do livre-arbítrio humano no momento que ela oferece segurança e conforto em troca de uma certa obediência. E aí é o seguinte, durante todo esse discurso aí do Inquisidor, Cristo permanece em silêncio. Ele não rebate nenhuma das acusações do Inquisidor. Ele não se defende, ele não tenta justificar suas escolhas. E esse silêncio é um dos elementos mais enigmáticos e poderosos desse capítulo. E aí no final, até a resposta de Cristo é considerada inesperada, porque ele simplesmente se aproxima do Inquisidor e beija ele suavemente nos lábios. E esse gesto, portanto, desconcerta o Inquisidor, né? Que, embora permaneça fiel às suas ideias, óbvio que ele sai profundamente abalado com essa reação. Então, assim, o capítulo do Grande Inquisidor funciona, na verdade, como um espelho do romance todo. Porque, na minha opinião, aqui ele vai encapsular os dilemas do Ivan e do Alyosha, né, que representam, respectivamente, o ceticismo e a fé. Então é como se esse monólogo fosse uma grande ironia do personagem Ivan Karamazov sobre o ideal de liberdade e sobre o cristianismo. O Ivan, ele se identifica com o Inquisidor, questionando a lógica de um Deus que concede liberdade ao homem, mas permite o sofrimento, e o Alyosha vê no gesto do Cristo uma reafirmação
reafirmação da fé e do amor divino. Então, Dostoiévski, fiel ao seu estilo, ele não oferece pra gente nenhuma resposta simples ou definitiva. Na verdade, ele deixa esse silêncio do Cristo como um paradoxo da liberdade e um convite para o leitor encontrar o seu próprio caminho de interpretação. A minha leitura é que o poema do Grande Inquisidor apresenta a liberdade como um presente, ao mesmo tempo glorioso e perigoso. A maioria dos homens, segundo o argumento do Inquisidor, não é capaz de lidar com a responsabilidade que ela exige. E isso frequentemente resulta em erro, em caos, em sofrimento. Na história a gente vê, por exemplo, um personagem que é acusado injustamente de um crime, mas a sua liberdade de escolha o coloca em situações comprometedoras que o tornam culpado aos olhos dos outros, mesmo sendo inocente do crime pelo qual ele é julgado. E isso ressoa com a crítica do Inquisidor à liberdade. Quando a humanidade é deixada para decidir sozinha o que é certo ou o que é errado, muitas vezes erra. E aí a contraposição é a seguinte: assim como Cristo permanece em silêncio diante do Inquisidor, inclusive até beijando ele, o Alyosha responde ao sofrimento e à confusão do mundo com amor e esperança. Ele não precisa de palavras para reafirmar a sua fé. Ele vê na liberdade não apenas um fardo, mas também uma oportunidade. A oportunidade de escolher o bem, de buscar a redenção, mesmo num mundo caótico. E no final, Dostoiévski nos deixa num lugar de incerteza. Ele não nos diz se o Inquisidor está certo ou se o gesto de Cristo basta para responder às acusações. O que ele faz é nos oferecer um grande paradoxo. Esse paradoxo de que a liberdade é ao mesmo tempo o maior presente e o maior desafio que a gente tem. E é esse o convite, a reflexão que faz de Irmãos Karamazov uma obra tão monumental. E o capítulo do Grande Inquisidor, na minha opinião, é o coração pulsante dessa discussão, É uma obra-prima dentro de outra obra-prima. Mas eu quero saber de você, qual que é a sua interpretação sobre o texto, sobre o Grande Inquisidor? Deixa aqui embaixo no comentário pra gente continuar essa conversa. E não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar aos seus amigos que também gostam de entender um pouco mais sobre os grandes clássicos da literatura mundial. Boa leitura e até a próxima!